Dando seguimento com o nosso mangá recap de Mao Gakuen no Hangyakusha, no vídeo passado a gente parou no treinamento do Yuto com a Lizel no final do capítulo 8, mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. E se quiser ver em ordem esses resumos de Mao Gakuen, o link estará na descrição. Dito isso, capítulo 9. Nesse início de capítulo podemos ver o Yuto ainda em seu treinamento, mas dessa vez focando na parte física dele e não no poder mágico. Nesse caso era um treinamento com a Miyabi, uma heroína que foca mais no combate corpo a corpo, e seria a pessoa ideal para treinar o físico do protagonista. No entanto, podemos ver que está sendo um pouco difícil para o Yuto manter o foco, já que a Miyabi fica de um jeito eti vestindo absolutamente qualquer roupa. É o tipo de heroína que não importa a roupa que você desenhe pra ela, o seu corpo explosivo sempre vai se sobressair, é isso. E eu não culpo o protagonista, não tem como manter o foco assim mesmo, ainda mais com a Miyabi falando que não se importava com o olhar eti do Yuto, então quem sou eu pra falar algo? Além disso, aproveitando essa oportunidade, o protagonista perguntou do porquê dessa roupa que a heroína estava vestindo, já que era algo com bastante exposição. E na verdade a resposta era bem simples, porque coisas eti ajudam o Yuto a se recuperar mais rapidamente, com isso estando ligado à Arcana dos Amantes, que eu já comentei nas partes anteriores, mas por algum motivo esse imbecil do protagonista sempre esquece desse detalhe, é incrível isso. E é bom mencionar também que a Miyabi ajudou o Yuto a se recuperar abraçando ele durante esse treinamento. Eu não posso detalhar muito a fundo essa cena, mas digamos que não foi um abraço normal, e sim um abraço onde o protagonista massageou as almofadas traseiras da Miyabi. É isso, literalmente isso. E esse foi o capítulo 9, apenas um pouco de fanservice com a Miyabi e nada muito além disso, foi fanservice e treinamento, basicamente isso. Por isso vamos para o capítulo 10. Esse capítulo ainda segue com o treinamento do Yuto com a Miyabi, o que levou a uma aula prática de luta corporal, com a heroína mostrando para ele como usar o seu poder mágico para aprimorar seus ataques físicos. Que para isso, o protagonista deveria aprender a usar esses feitiços que estou mostrando em tela, que é o passo largo, também conhecido como aceleração, o maximizar, que é o aumento de sua energia, e por fim o armado, que é uma magia focada na defesa. E a diferença entre a magia de barricada, que é o escudo defensivo do Yuto, e o armado, é no fato do armado ser algo que envolve o corpo da pessoa que usa essa magia, e não um escudo à parte do corpo, sabe? Coisa que o protagonista conseguiu usar facilmente, já que a Arcana dos Amantes pode ensinar os feitiços para ele. Ao contrário da Miyabi, que sempre foi por causa do seu treinamento duro que chegou a esse estado de aprimoramento mágico. Nesse momento também rola uma luta treino entre os dois, com a condição para a vitória sendo o Yuto conseguir apenas encostar na Miyabi. E após ele usar sua magia de aprimoramento, o Yuto ainda assim não conseguiu acompanhar os movimentos da heroína, por isso ele esperou uma brecha e aproveitou a oportunidade para encostar sua mão nela, mais especificamente agarrando o Zopai da Miyabi. E pelo fato dela ficar bastante tímida com isso, o protagonista questionou o fato da Miyabi sempre ficar assim quando é ele que toma a iniciativa em algum evento eti, com a heroína explicando que quando é ela que faz isso, é porque ela se sente realmente preparada para esse tipo de situação eti, sabe? Além disso, como contra-ataque nesse momento ela acaba jogando o Yuto no chão, mas isso também leva a mais uma cena eti extremamente necessária como sempre, já que os dois acabam caindo juntos, onde a Miyabi aproveita para perguntar se o Yuto não achava ela uma vadia, por causa desse tipo de coisa sempre acontecer com ela e até mesmo pelo jeito que ela se vestia. Mas o protagonista fala que sabia quem era a Miyabi de verdade. Depois de todas as conversas que os dois tiveram até agora, foi o bastante para o Yuto entender quem ela era, e não querendo que sua carta preciosa se sentisse mal dessa forma. Por fim, essa cena bonitinha entre os dois é cortada com a Miyabi sentando na cara do protagonista como punição por tudo que aconteceu durante o treinamento deles, uma bela punição, eu acho. E por que isso? Porque sim, apenas porque sim, é isso que vocês precisam entender, é porque sim, absolute fanservice. Mas beleza, após o treino, enquanto Yuto estava tomando banho, ele sem querer acaba ouvindo uma conversa entre as três cartas dele, que são a Lizel, a Miyabi e a Reina.
com essas duas últimas questionando a Lizel se não era necessário aumentar o número de guardas em volta do protagonista, já que elas não sabiam quando os inimigos poderiam atacar, coisa que mexeu um pouco com o Yuto, ficando surpreso com esse cuidado das heroínas com ele, que sem saber de nada elas estavam revezando para protegê-lo dia após dia. Fora que durante essa conversa delas, a Lizel menciona o que aconteceria se o protagonista perdesse a guerra entre os candidatos a Mao. Em caso de uma derrota, as heroínas estavam correndo o risco de perderem seus títulos de nobreza, que é o destino das famílias ligadas às arcanas. A Miyabi até acrescenta falando sobre a possibilidade delas se tornarem escravas em caso de uma derrota na guerra, sendo vendidas para um qualquer do submundo. E obviamente elas não queriam que o Yuto soubesse disso, porque seria mais um peso que ele deveria carregar durante as batalhas, que segundo as heroínas eram preocupações desnecessárias. Para vocês verem o quão importante é esse evento da guerra entre os candidatos a Mao, onde as três estão depositando total confiança em um humano qualquer, que acabou de ganhar poderes. Parece algo meio sem nexo isso, mas mais à frente na história terá uma explicação melhor a respeito dessa confiança delas no protagonista. Não é algo simplesmente jogado do nada, como faz parecer nesse início da obra. Futuramente eu comentarei melhor a respeito disso. E por ter ouvido essa conversa toda, serviu para o Yuto fortalecer mais ainda sua determinação, percebendo que ficar chorando pela diferença de poder dele com os demais candidatos era algo totalmente inútil, que ele deveria dar o seu melhor de agora em diante para proteger não só o futuro dele, mas principalmente de suas 3 cartas. Por fim, antes de encerrar o capítulo 10, podemos ver o Yuto puxando assunto com o Gyuto durante uma aula deles. Ou tentando puxar assunto nesse caso, já que o Gyuto apenas mandou o protagonista calar a boca. No entanto, quando o Yuto estava prestes a deixá-lo em paz, o Gyuto pergunta o motivo de ter ajudado ele anteriormente, quando o Gyuto estava sendo espancado por outro demônio. E o protagonista apenas responde que ajudou ele porque não gostou da atitude do Kirga, que era companheiro do Gyuto. Os dois serviam ao mesmo mestre e mesmo assim ele estava sendo espancado pelo amigo entre aspas, né? Entre muitas aspas. Basicamente, isso serviu para termos um desenvolvimento de amizade entre o Yuto e o Gyuto, o que me lembra um pouco a amizade entre o Basara e o Takigawa em Shimaimao. Obras eti que tem esse lado de amizade também, amizade masculina no caso, não focando apenas nas garotas do harém. Apesar do Gyuto ainda desprezar o fato do protagonista ser um humano, mas terá um bom desenvolvimento. E para realmente finalizar esse capítulo 10, quando o Yuto voltou para casa ele acabou notando seus pais desacordados no chão, enquanto um dos servos do Aspet estava esperando por ele no local. Esses 2 capítulos que foquei hoje intercalou entre treino e eti, treino e eti, treino e eti, foi apenas isso. Mas a partir da próxima parte as coisas vão esquentar mais na ação também. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima.